Já parou para pensar em como o nosso corpo funciona? Pois é, existe um manual de instruções microscópico que dita bem, simplesmente tudo. Hoje, a gente vai desvendar exatamente isso. Como a informação genética, o código da vida, é lida e transformada em tudo que a gente é. Essa é a grande pergunta, né? Como é que uma célula sabe que tem que virar parte do coração, ou do cérebro, ou da pele? A resposta, olha, está numa jornada molecular que é simplesmente fascinante e que vai lá do núcleo da célula para todo o resto do corpo. E tudo, absolutamente tudo começa aqui, com o DNA. Essa molécula, a famosa dupla hélice, é o projeto mestre. Ela tem o código completo, sabe? As instruções detalhadas para tudo que um organismo é e faz. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nesse manual de instruções. O que é exatamente o DNA e como é que a estrutura dele consegue guardar um universo de informações? A estrutura dele é tipo uma escada em caracol. As laterais são feitas de açúcar e fosfato. E os degraus? Bom, os degraus são formados por pares de 4 letras químicas: adenina, timina, citosina e guanina. É a sequência dessas letras que forma o código. E o mais legal é que essa estrutura tem regras muito específicas. As fitas são complementares, ou seja, uma é o espelho da outra. A adenina, o A, sempre se liga com a timina, o T. E a citosina, C, sempre com a guanina, G. Ah, e um detalhe bem interessante. A ligação entre citosina e guanina é mais forte, porque tem 3 pontes de hidrogênio, enquanto a AT tem só 2. Isso ajuda a dar mais estabilidade para a molécula em certas regiões. Certo, a gente já entendeu a estrutura, mas como que essa informação sai do papel e vira algo real de fato? A resposta está no que os biólogos chamam de dogma central. É tipo o plano mestre do fluxo da informação genética. Esse diagrama aqui é o nosso mapa. A informação que está guardada no DNA é primeiro copiada para uma molécula mensageira, o RNA. Esse processo se chama transcrição. Depois, essa mensagem do RNA é lida para construir uma proteína, no processo de tradução. Então, DNA vira RNA, que por sua vez vira proteína. Esse é o fluxo. Então, vamos focar na primeira grande etapa dessa jornada, a transcrição. Como é que a célula faz uma cópia funcional de uma página específica desse manual de instruções gigantesco? Transcrição é exatamente isso que o nome diz. É criar uma cópia descartável e portátil de um gene. O manual original, o DNA, fica lá, seguro, dentro do núcleo. Já a cópia, que é o RNA, pode viajar para onde a ação precisa acontecer. E é bem aqui que a mágica molecular acontece. Uma enzima chamada RNA polimerase, ela desliza pela fita de DNA, abrindo a dupla hélice só por um tempinho. Conforme ela avança, ela vai lendo a sequência de letras do DNA e constrói uma fita de RNA que corresponde a ela, criando a nossa mensagem. Só que essa primeira cópia de RNA ainda não está pronta para uso. É como se fosse um primeiro rascunho de um texto, sabe? Cheio de anotações e partes que não vão para a versão final. Esse rascunho precisa ser editado, num processo incrível chamado splicing. Esse rascunho de RNA tem 2 tipos de pedaços: os exons, que são as partes que realmente têm as instruções úteis, e os introns, que são umas seções que ficam no meio e não codificam nada, então precisam ser cortados fora. Pensa neles como se fossem os comerciais no meio do seu programa favorito. Eles têm que sair para a história fazer sentido, né? Esse processo de edição pode ser resumido em 4 passos bem diretos. Primeiro, identificar as partes inúteis. Depois, dobrar elas para fora. Aí, cortar. E, finalmente, juntar as partes que importam. Vamos ver essa coreografia molecular em ação. O primeiro passo, então, é o reconhecimento. Pequenos complexos de moléculas, que funcionam quase como editores de texto, examinam a fita de RNA e identificam com precisão onde as seções inúteis, os introns, começam e terminam. Em seguida, essa maquinaria toda dobra o intron sobre ele mesmo, formando um laço. Isso faz com que as 2 pontas dos exons, as partes importantes, fiquem bem pertinho uma da outra, prontas para serem conectadas. Assim que o laço se forma, o intron é cortado, puf, removido da sequência. Por fim, as pontas dos exons são coladas, criando uma sequência de instruções limpinha e contínua. O resultado disso é o RNA mensageiro maduro, ou mRNA. E aquele intron que foi cortado? Ele é simplesmente desmontado e seus componentes são reciclados pela célula. Nada se perde. Com a nossa mensagem de mRNA toda editada e prontinha, a gente chega na etapa final, o grande ato, a tradução.
É aqui que as instruções são finalmente lidas para construir uma proteína que vai de fato fazer alguma coisa. Com a mensagem finalizada, a molécula de mRNA sai do núcleo e viaja para o citoplasma da célula. É lá que ela vai encontrar as verdadeiras fábricas de proteínas da célula, os ribossomos. E aqui está o resumo da ópera. A informação flui numa direção só, do gene lá no DNA, para a cópia em RNA mensageiro e, finalmente, para a construção da proteína. Dentro do ribossomo, essa mensagem é lida de 3 em 3 letras e para cada trio, um aminoácido específico é adicionado. É como se a gente estivesse montando um colar de contas, construindo a proteína, tijolo por tijolo. Essa citação resume um conceito de uma forma perfeita. É o princípio que sustenta a vida como a gente conhece. Um fluxo de informação que transforma um código genético estático em ação biológica dinâmica. Isso tudo, claro, nos leva a uma última pergunta para a gente pensar um pouco. As consequências de um pequeno erro de digitação nesse código podem ser gigantescas, podem desde causar doenças até impulsionar a própria evolução. É um lembrete fascinante da complexidade e, ao mesmo tempo, da fragilidade da vida. Fica aí a reflexão.